Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. O Mata-Mata de hoje é a segunda parte dos resultados do segundo trimestre. Serão mais 10 setores e 24 empresas. Vocês tiveram uma recepção muito boa, o Wallace gostou, a Silmara gostou, a Jane gostou, então eu estou fazendo a segunda parte. Vamos lá. Nessa segunda parte, hoje é dia 10 de setembro, aqui lembrando a primeira parte. Se você não viu a primeira parte, dá uma olhada no canal da Levante do YouTube, que vai ter lá. Esses são os setores que já foram feitos, né? Petróleo, mineração, siderurgia, papel e celulose, bancos seguradoras, varejo elétrico, varejo departamentos, moda e joias e calçados. E hoje eu farei mais esses 10 setores. Antes disso, Merchan, que programa bom com Merchan, a nossa consultoria especializada, vai lá no link que está na descrição e clica. Você vai, e também, se você quiser, vai direto e liga aqui para a Levante. A nossa consultoria especializada é muito boa, a gente refaz a carteira do cliente, não é só com ações, é com fundos de renda fixa, multimercado, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, se o cliente quiser. É toda a equipe da Levante, liderada por mim, para você. Vale muito a pena, eu estou te convidando, eu já trouxe 7 amigos, eles estão super satisfeitos. Sabe como que é? Você monta a carteira, fica aquele monstrengo de 42 papéis, a gente vem e acerta tudo. Bom, agora eu vou fazer os 10 setores: varejo alimentar, carnes 1, carnes 2, agronegócio 1 e 2, açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, bens de capital 1 e 2, telecom. Você vai gostar bastante e você vai entender como cada uma dessas empresas foi no segundo trimestre. E por que é importante entender o segundo trimestre? Porque é a última vez que o investidor olhou realmente os números da empresa. Então, esses números estão quicando na cabeça do investidor, do gestor, do analista, e ele está decidindo agora o que comprar, o que vender, baseado não só em quem subiu e quem caiu, mas principalmente no resultado do segundo trimestre e na perspectiva. Aqui a gente olha o varejo alimentar, Açaí, Carrefour, Grupo Mateus. Quem foi bem foi Açaí Mateus, com bom crescimento, 20 o Açaí de receita, Mateus 23, lucro bruto, os dois cresceram 19%, teve uma queda pequena de margem bruta. Vocês sabem como que é, esse setor é aquela briga pela margem. O EBITDA foi um pouco melhor no Mateus, cresceu 18%, no Açaí cresceu 14%, o Carrefour foi por conta do BIG, essa queda de 21%. Pois bem, resultado financeiro, quem foi muito bem foi o Grupo Mateus. Ele cresceu só 77% e afetou menos a margem líquida dele, tanto é que o Grupo Mateus teve a maior margem do setor no segundo trimestre, 4,6%, uma queda pequenininha para o ano passado, Açaí 1%, Carrefour 0,1%. Quem ganhou aqui? O Grupo Mateus. Eu gosto também de Açaí, não é só o segundo trimestre, a gente tem que ver a precificação, Açaí também está bem atraente. Carnes 1, JBS e Minerva. Eu não coloquei JBS com Marfrig, porque a Marfrig agora tem os números da BRF, então coloquei as duas juntas. A gente vê aqui receita líquida, as duas sofreram, JBS caiu 3%, Minerva caiu 14%. Isso daí foi por conta de queda no preço da carne. Na parte do lucro bruto, foi muito mal a JBS, caiu 6,5 pontos percentuais, e agora as ações da JBS, vocês viram há um ano atrás, com esse lucro líquido de 3 bi,
e 900, elas chegaram a R$ 30, agora com esse prejuízo de 263 milhões, elas são cotadas em torno de 17, 18 reais. Portanto, é o que eu sempre digo, cotação segue resultado. Já Minerva Foods, apesar da queda de 71% no lucro, ela teve lucro, isso é muito importante, EBITDA ajustado caiu um pouquinho, a gente gosta de Minerva Foods, e agora tem mais um ponto a analisar, e isso eu vou precisar fazer um programa especial de Minerva Foods para explicar para vocês qual que é o peso positivo e negativo da compra das 16 plantas da Marfrig. Então, esse resultado perde peso no caso de Minerva Foods. Marfrig e Brasil Foods, as duas caíram a receita parecido, muito parecido, 5%, mas o lucro bruto da Marfrig foi pior por conta dos Estados Unidos, onde a gente viu que a carne ficou num patamar e o custo aumentou. Isso já ocorre desde o primeiro trimestre. O EBITDA ajustado das duas caíram bastante, da Marfrig e da BRF. No caso da BRF, o milho e a soja ainda estavam num preço alto, não deu para pegar. E as duas tiveram prejuízo, que era uma coisa que há muitos anos não acontecia e passou a acontecer. Por isso que BRF veio dos R$ 40 para menos de R$ 10 e por isso que Marfrig caiu tanto. Porém, a BRF deve ter um resultado melhor no terceiro trimestre e quarto por conta da queda do preço do milho e da soja. Por isso que o BRF está subindo, mas vocês veem que o resultado, por enquanto, está muito ruim. Agronegócio 1, que vocês sempre me perguntam do agro, a Brasil Agro soltou o resultado na terça-feira, à noite, dia 5, e ela foi muito bem, só que ela foi muito bem por conta da venda de propriedades, a parte operacional não foi bem, as ações subiram quase 8% na quarta-feira, dia 6, porém, as ações estavam caindo quase 10% no ano. Não adianta ficar dependendo só de venda de propriedade. SLC Agrícola, que eu gosto mais do que Brasil Agro, o trimestre não foi favorável para ela, queda de receita líquida de 13%, mas e do lucro bruto 21%, aqui está mais 21, é menos 21, caiu a margem bruta, caiu 30% o EBITDA, resultado financeiro pior, queda no lucro líquido. Eu avisei vocês quando eu fiz aquele mata-mata, eu acho que em fevereiro ou março, do setor, e falei, não está no momento legal. E a gente vai esperar melhorar o momento, porque a SLC Agrícola é uma baita empresa. No caso da Boa Safra, essa foi bem melhor, eu tinha avisado para vocês que ela também ia conseguir se livrar em relação aos outros, porque ela não vende milho nem soja. O que ela vende? Ela vende semente para milho e soja. E ela cresceu produção, cresceu venda, a ação foi muito bem nos últimos 40 dias. E eu acho que vai ser melhor ainda no terceiro trimestre. Agronegócio 2, Kepler, 300 e Vitia, que eu fiz para vocês o mata-mata, se não me engano, em maio. Recomendei Kepler em torno de 8,30, está 11,47. Eu acho que pode chegar a R$14 no fim do ano, porque o momento é muito favorável com o plano safra, que é o plano executivo, e o plano safra familiar. Ela teve um trimestre mais ou menos, mas por quê? Porque o agricultor, as cooperativas que podem comprar as soluções de transporte e armazenagem da Kepler estavam esperando esse plano. Esse plano saiu, se não me engano, no último decênio de junho. Então, não deu tempo para receitar
no segundo trimestre, mas teve muita consulta, muito pedido fechado em julho, inclusive a Kepler Weber avisou no release dela, e ela vai ter um terceiro trimestre muito forte, por isso que as ações subiram e ainda dá para comprar. 3tentos teve um crescimento de receita, mas teve uma queda forte de margem por causa da queda do preço das commodities que ela vende. O resultado final foi bom, o EBITDA foi mais ou menos. Eu preciso dar uma estudada mais a fundo em 3tentos para ver se vale a pena comprar. VIT eu já tinha avisado para vocês que não valia a pena comprar, que tinha queda de vendas, margem baixa, caindo, e olha só, deu prejuízo de 14 milhões e meio no segundo trimestre de 23. Agora, açúcar e etanol, São Martinho e Jalles. São Martinho tem uma nomenclatura diferente em termos trimestrais, mas foi o que ela publicou agora. O que aconteceu com São Martinho? Caiu a receita 23%, EBITDA 36%, e o lucro líquido ficou praticamente estável. Vocês sabem que é mais importante o EBITDA. E ela está subindo a ação no último mês. Por que ela está subindo? Porque o preço do petróleo subiu, ele foi de $74 em junho para $89 agora. Subiu junto o preço da gasolina e elevou o preço do etanol. O preço do etanol na bomba é sempre em torno de 70% do preço da gasolina. Então, quando sobe a gasolina, quando a Petrobras sobe, o etanol vai junto. E por isso São Martinho está subindo. Jalles também está subindo. A Jalles segurou venda de etanol, porque o preço estava baixo, então tem esse resultado muito fraco do segundo trimestre, mas o terceiro da Jalles e quarto vai ser bem melhor, por isso que as ações estão subindo. Açúcar, etanol e distribuição de combustíveis, é o caso da Raízen, e a Vibra é só distribuição de combustível. As duas tiveram um trimestre muito fraco. E por que, Flávio Conde, que a Raízen e a Vibra estão subindo se tiveram um segundo trimestre muito fraco? Porque a alta do petróleo é muito favorável a eles. Eles vendem mais caro, melhoram um pouquinho a margem e ganham com estoque. Então, Raízen e Vibra subindo, apesar de um resultado muito fraco no segundo trimestre de 23. Aí você aprende. Não basta olhar só o último trimestre, tem que olhar os fundamentos que devem influenciar o resultado do terceiro e quarto trimestre, como estão indo. Está subindo o preço da gasolina e do diesel, sobe o ganho deles, sobe a venda, e ainda tem aquele ganho com o estoque, daí a ação subindo. Bens de capital, um setor que eu gosto muito, fiz o Bens de Capital 1 e 2 e recomendei para vocês a MAHLE Metal Leve. Neste caso, olha como ela teve um resultado bom no segundo trimestre. Na época, eu só tinha um resultado do primeiro. Ela conseguiu crescer 10% a receita, 30% o lucro bruto, 40% o EBITDA, 68% o lucro líquido. Ao passo que a IOSP, que não tem o mesmo momento positivo da MAHLE Metal Leve, teve queda por vender menos no trimestre. Por isso que eu sempre falo que venda é o principal. Se você vende bem, as outras contas embaixo melhoram. Não consegue vender bem, cai tudo. E quem tem MAHLE Metal Leve, como a minha amiga Giane, continue com MAHLE Metal Leve, que esse papel é show de bola, ainda tem uma projeção de dividendos de 10%. Você ganha a valorização e ganha os dividendos. Bens de Capital 2, o grupo Randon, que agora chama Randon Corp, que é dono da Fras-le, mas a Fras-le tem ações em bolsa, e a Marco Polo. Fiz o mata-mata dessas três, falei muito bem de Marco Polo, falei que valia a pena. Olha só que resultado bacana, 18% de alta de
receita líquida, 110% lucro bruto, 206% de crescimento de EBITDA e lucro crescendo 5 vezes. Tá certo que a base era muito fraca, mas a Marco Polo cresceu com maiores vendas esse ano. Ano que vem tem prefeitura, o prefeito normalmente encomenda ônibus novos visando que a Marco Polo entregue no segundo semestre para no ano que vem, na campanha eleitoral, eles já terem essa parte bem. E, além disso, as exportações da Marco Polo bombaram de novo no segundo trimestre. A Fras-le também foi muito bem, cresceu 17% a receita, 39% o lucro bruto, cresceu o EBITDA 59%, o lucro líquido 47%. A ação vai continuar subindo, eu prefiro o Fras-le do que Randon, apesar do Randon ser um grupo muito bom e dono da Fras-le. Telecom, que é o nosso último setor, Vivo, TIM, resultados muito fortes das duas, crescimento na receita líquida, crescimento na margem bruta, que é uma coisa difícil, crescimento na margem EBITDA, resultado financeiro um pouco bem melhor na Vivo e quase igual na TIM, ganhou aí a Vivo. A Vivo eu acho que está num momento melhor que a TIM, apesar de eu gostar da TIM, ela tem uma dívida líquida que está pesando menos. Então, Telecom Vivo para dividendos vale muito a pena você ter na carteira. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Na próxima semana eu vou fazer um mata-mata de Copel e CEMIG que vocês têm me pedido. E não esqueça de ir lá no link na descrição e clicar para ficar sabendo e assinar a nossa consultoria personalizada. Você também pode entrar no site da Levante e ligar direto. Como eu disse para vocês, eu indiquei 7 amigos, tinha gente com a carteira toda, com 100 ativos, com um monte de coisa. A gente vai lá, junta tudo, faz uma carteira menor, menos arriscada e com maior probabilidade de rentabilidade. A gente já tem um monte de gente feliz, inclusive gente que está ouvindo agora. Um abraço para vocês e até a próxima. Boa semana e bons negócios.